pra gente. Eu tô ouvindo o Carlos Sobrinho já aqui, ele vai falar ao vivo com a gente daqui a pouco. Vamos lá, essas são as imagens da esquerda, né? Ninguém. Banana verde pro povo vai ter aí, ó. Pra quem comparecer, se vier muita gente aí, né? O movimento do PT tá osso na Anhangabaú, hein? Ninguém. Banana verde pro povo vai ter aí, ó. Pra quem comparecer, se vier muita gente aí, né? Tá aí, ó. O pessoal tava reclamando que a gente não colocava a imagem no ar. Colocamos, sim. Carlos Sobrinho tá no ponto? Vamos lá, vamos falar com ele. Deixa eu puxar pra essa câmera aqui, que eu fico de frente pra ele. E aí, Sobrinho, seja bem-vindo mais uma vez. Tivemos ontem um dia corrido. Você que foi um dos caras que mais trabalhou ontem aqui. Esteve na Barra. Você também voltou aqui pro estúdio. Acompanhamos pela manhã tudo que estava acontecendo em Salvador e Brasília. E à tarde você ainda veio pro estúdio aqui e acompanhamos as manifestações na Avenida Paulista, né? Com a avaliação que você faz e o recado que foi dado, porque e também vamos começar primeiro sobre a análise dos nossos colegas da mídia tradicional. Eu vi vários canais, a Record, via Band, a Globo em especial, a Globo com a boca cheia de sangue. Primeiro que não teve como negar o número de pessoas, então focou mais a pauta na camisa amarela e verde e amarela, usando as nossas cores para uma ação antidemocrática. De um lado, eu não sei se você tem aí, produção, uma foto que eu enviei sobre o proletariado. Tem aí essa? Você colocou aí na... Pronto, coloque aí. Porque de um lado você via famílias, você via pessoas comuns na rua. Do outro, pessoas com soqueira, Bom dia, Paulo, obrigado. Bom dia a você que acompanha a gente aqui na Burburinho News. O que a gente viu hoje, Paulo, nos veículos foi a comprovação de que há um mundo paralelo. Os veículos tradicionais resolveram hoje falar de uma realidade que contesta fotos, que contesta vídeos e que só existe na cabeça deles. Aliás, eu sempre digo que isso faz parte do método, não me assusta mais. Há um método, a esquerda trabalha com um método que a história já mostrou que é um método que é utilizado com muita disciplina para poder fazer valer aquilo que eles entendem que é a verdade deles. Então, desde os grupos do WhatsApp, onde as pessoas dizem que as manifestações da esquerda foram um sucesso com 20 pessoas e as da direita foram um fracasso com milhões de pessoas, até os grandes veículos de TV aberta, da imprensa tradicional, reforçando esse discurso. E o método é bem simples. Eles vão reforçar quantas vezes for necessário, ainda que seja irreal e seja contrário aos vídeos e fotos, para que as pessoas que não têm acesso aos vídeos e fotos só tenham acesso ao que eles disserem. E aí, por isso, o trabalho da Burburinho, o trabalho da imprensa livre, ele se torna ainda mais importante, porque nós talvez sejamos o único canal onde as pessoas possam de verdade acessar a verdade. Então, o que eu vi hoje, o que eu vi ontem, a escalada do Jornal Nacional, foi uma vergonha. Merecia ser punido com algo da lei. Só que nós estamos num governo tão democrático, ao contrário do que dizem, que é permitido eles fazerem essas aberrações como foi feita ontem. Eu estive na rua, Paulo, eu acompanhei com a transmissão da Burburinho News e também no DNA de Notícias ao vivo, direto da Barra. Pronto, aí, ó. Essas imagens, foi eu que fiz essa imagem, inclusive. Nós acompanhamos lá, e o que a gente viu? Isso aí, Paulo. Bandeiras, famílias, ordem, tranquilidade, pautas muito claras, não tinha ninguém defendendo arma, assassinato, nada disso. Não tinha soco inglês, não tinha coquetel molotov, não tinha nada. O que tinha era o povo de bem, inclusive gente cadeirante, idosos, pessoas que... ação antidemocrática. Inclusive, alguns veículos, hoje eu vi uma manchete, se eu não me engano, na CNN, onde dizia assim:
Apesar de não haver violência, movimento bolsonarista é visto como violento fora do país. Eu não entendi essa manchete. Olha a imagem por cima. Agora, essa ação aí é uma ação antidemocrática. Agora, coloque a democrática. Coloca na tela aí. A ação democrática para os veículos de comunicação. Cadê a imagem aí? Olha aí. Movimento não, a outra. Tô falando a outra. A outra que tem uma foto que tem lá e pedindo proletariado. Vai ter aí, essa não chega nem a ser pra quem comparecer. Essa daí já mostrou, né? Mostrou a ação do MST. Vê que você não tem nada com as cores do Brasil. Aí, olha aí, essa aí que eu queria. Tá aí, ó, o protesto. Tá, ó, esse tá ali, ó. O G1, né? A Globo, né? Na Globo News colocou ali, ó. Tem ali bem claro, ó. Em defesa da revolução e ditadura proletárias. Aí, ó. Protesto São Paulo em defesa da democracia. Isso aí é democracia, viu? Pois é, Paulo. Para você que está nos acompanhando agora, licença aí, Carlos Sobrinho. Para o pessoal que está aqui, deixa eu mandar um abraço. Reflito aqui o pessoal, Luiz Carlos pelo Facebook, Danilo GB, também com a gente, Pedro Santos, Edu Cardim, também a turma que está aqui no nosso YouTube, Patrícia Regina, Márcia Starelli, a Dailson Couto do grupo Somos uma Nova Política, Paulo Roberto Deolindo, Estélio Montalvão. Olhem essa parte aí, coloca de novo. E aí, Carlos, eu queria que você... Desculpe, você estava no raciocínio lá na Barra, mas eu queria que você falasse sobre esse assunto. Essa ação é democrática. A outra que tem famílias, com deficiente físico, o pessoal vai com animais, vão para... Inclusive, a pessoa com cachorrinho lá no meio do povo. Ali é uma ação antidemocrática, né? Pois é, Paulo, é assim, como eu disse, é o método. A imprensa tradicional, ela está com muita saudade do tempo onde as verbas publicitárias de governo chegavam abundantes, onde ela ditava as regras, né? Onde a verdade era o que aparecia na novela, onde a verdade era o que ela dizia e massificava dia a dia. Com as redes sociais, o óbvio começou a aparecer, porque não dá para dizer, por exemplo, que a Barra estava vazia com uma imagem de milhões de pessoas na Barra. Tá aí, coloca, divide tela, é Carlos Sobrinho falando com a imagem da Barra, ele que esteve lá e ele falando com propriedade sobre isso. Pá, continua, Carlos. Não dá para dizer que a Paulista estava vazia com milhões. Inclusive, Paulo, quando eles não conseguem negar, eles manipulam. Por exemplo, eu vi em todos os jornais falando, as manchetes, cerca de 125 mil pessoas na Paulista significa em torno de 6% do que se esperava. Ora, se tinha 125 mil pessoas na Paulista, como que vai ter milhões em outro evento se não cabia mais ninguém? No ato pró-impeachment da Dilma, tinha milhões de pessoas. Numa foto menor do que o que tinha ontem tinha 125 mil. Então o método, apesar do método expor quem o usa ao ridículo, ele é praticado sistematicamente. Você vai ver em todos os jornais as mesmas manchetes, os mesmos assuntos. Eles estão morrendo de saudade do tempo onde eles eram alimentados financeiramente, sem limites, por verbas públicas. Hoje... Estão com abstinência, né? Estão com abstinência. Estão com a larica digital. Hoje, como não há como mentir mais, enganar para as pessoas, eles vão fazendo esse papel ridículo de viver num mundo paralelo, né? Então, você vê uma movimentação de pessoas da esquerda em atos contra o governo, que não dá 100 pessoas e que parece que foi a coisa do outro mundo. E o povo na rua, sem contar, Paulo, o seguinte, que eles estão tentando separar o povo na rua de quem vota. E eu quero lembrar para eles que esse povo que está na rua, dizendo sim à liberdade, dizendo sim à democracia, contra as ações arbitrárias do STF, são as mesmas pessoas que elegem os candidatos. Então não dá para ver esse povo na rua desse jeito e acreditar nas pesquisas do Datafolha que dizem que o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva está na frente. Mas por que eles repetem isso? Porque tem um método, e o método ele precisa ser cumprido à risca. Eu vejo, Paulo, alguns desses militantes que fazem isso. Você já ouviu a história do pombo jogando xadrez? Já, não adianta. Pronto, o pessoal aí, militante dos grupos de WhatsApp, eles se colocam no mundo paralelo, falam um monte de idiotice e no final saem com o peito estufado, apesar de terem esculhambado o tabuleiro do xadrez. Então, você acha que é uma forma de acreditar na própria mentira? Ou mentir para si mesmo? Como eu te falei, é o método. Ele precisa, se ele não acredita, ele não consegue duplicar. Então eles reforçam isso internamente. Há uma série de crenças que misturam tudo, que fazem, por exemplo,
cristãos defenderem comunismo, que fazem o cara dizer que não tem político de estimação, mas no final da frase ele grita Lula livre. Enfim, é um conjunto de coisas que faz a gente parecer que é um absurdo. E a estratégia é simples, Paulo. Todo mundo, as pessoas de bem, elas veem essas notícias e ficam indignadas. Como é que pode um jornal falar um negócio desse? Como é que pode o Jornal Nacional fazer uma abertura daquela como de ontem, totalmente contrária à realidade? Isso causa indignação, mas a indignação ela não pode gerar fúria, ela tem que gerar mobilização. Porque enquanto eles inventam essas informações no mundo paralelo, eles estão mobilizados, estão muito mobilizados. E eu quero concluir, Paulo, com um pensamento, com uma reflexão, que eu vi hoje num tweet do Alan dos Santos lá do Terça Livre, que é o seguinte: as mesmas pessoas que estão dizendo que tinha 125 mil pessoas apenas na Paulista serão as mesmas pessoas que vão anunciar o resultado das urnas. Eu vi isso. Eu achei importante isso que ele falou. Agora, Carlos, eu queria focar num assunto e até pedir para a produção nossa colocar sobre a Bahia. A Bahia que é tido como estado petista. E eu fiquei impressionado o número de baianos numa cidade com feriadão prolongado, um sol maravilhoso, uma praia maravilhosa. O baiano é festeiro, o baiano gosta de praia, gosta de tomar sua cachaçinha na praia. Verdade. Mas eu estou impressionado com aquela posição do secretário de Segurança Pública ameaçando os policiais. Você tem todo um aparato, uma estrutura do governo do estado fazendo de tudo para que não acontecesse essa manifestação. A frouxidão de ACM Neto, que fica em cima do muro, a Prefeitura de Salvador, e você vê aí um número imenso de baianos, soteropolitanos, pessoas que vieram de várias partes do estado. Isso não é só gente de Salvador. É impressionante para um estado altamente petista. Aí a gente vai alguns dias atrás e viu a chegada de Lula. Isso é um recado forte? É um murro no rim desse pessoal que vive numa bolha? Olha, Paulo, primeiro é importante destacar o seguinte: se a gente for analisar as últimas eleições, os 20 anos de eleição, até mais, a gente vai constatar que o PT, por exemplo, nunca conseguiu uma vitória na capital. Nunca conseguiu emplacar nenhum prefeito, nem muitos candidatos. Então, essa história de que a Bahia é Bahia petista, na verdade é uma falácia. Na verdade, a Bahia é um estado que tem hoje o domínio hegemônico de partidos, e especificamente 3, PP, PSD e PT, que juntos têm um governo. Mas o PP e o PSD, apesar de jurarem fidelidade, eu vejo eles sempre prontos, de mala pronta para pular para quem estiver no poder. No entanto, em Salvador, historicamente, a esquerda nunca ganhou, nunca teve à frente. E o que a gente viu ontem foi o povo real, o povo de bem, o povo que quer o Brasil livre, indo para a urna dar esse recado. Ora, ano que vem, na eleição, esse recado é uma prévia, sem dúvida, para o ano que vem, e vai fazer com que os candidatos tenham que se posicionar. Não há mais espaço para ficar em cima do muro. Você citou o ex-prefeito ACM Neto. Ele está tentando se colocar contra o PT, tem que se colocar contra o que o povo quer na rua, e isso pode fazer com que ele pague um preço alto. Ontem a gente viu algumas manifestações de nomes já para 22. Me parece, ao que a gente percebe, que o presidente Bolsonaro está realmente decidido a apoiar o João Roma. Não sei se ele emplaca, mas o simples fato de aparecer um terceiro nome, um nome diferente do PT e um nome diferente da suposta oposição com a ACM Neto, já mostra que a gente está num caminho de construção interessante para acabar com essa polarização tão maléfica para o Estado. Porque hoje a Bahia deixa de crescer, deixa de desenvolver, porque hoje nós temos que escolher entre o ruim e o menos pior. Já passou da hora da gente ter uma opção de verdade que olhe para esse estado incrível. São 417 cidades dispostas a crescer, conectadas, e não é justo que a Bahia carregue esse carimbo de estado petista. Há um governo petista, há uma estratégia petista no estado, inclusive a Bahia sendo um dos maiores núcleos, inclusive financeiros do partido, mas o povo baiano não é petista. Está sob o jugo de um governo de esquerda, mas isso pode acabar a qualquer momento. Basta que esse povo que foi para a rua, que deu um recado na rua, dê também um recado na urna.
Vamos contextualizar aí essas imagens, já que a TV Bahia não mostrou, o Bucão News, o Metrópole, né? Lá o Jornal da Metrópole, o Jornal à Tarde, Tribuna, Correio. Vamos viajar aí pela Salvador, imagens exclusivas feitas do drone da Burburinho. Olha aí. E aí, Carlos, a gente mostrando essa muquequinha na Barra. Olha aí, ó. Detalhe importante, Paulo, é que essas imagens, elas já foram feitas próximo do meio-dia, então aí já era aí já é no final. Aí já você vê que já tem onde o trio principal já está saindo. Dispersão, Já olha aí. dispersão, mas você pode ver que do Farol da Barra até quase o Cristo, as pessoas estão na rua de forma ordeira. E o detalhe, Paulo, não tem lixo no chão, não tinha um banheiro químico, não precisou. As pessoas ficaram de uma forma ordeira manifestando. E se você correr para o lado do Porto da Barra, que é atrás daquele prédio da Oceania lá no fundo, entre o Oceania e o Farol, também estava tomado de gente, onde saíram os trios elétricos, e nas transversais também. O que essa foto diz, Paulo? Essa foto diz que tudo que você viu nas manchetes dos jornais de hoje é uma grande mentira. O que aconteceu de verdade e que foi mostrado com exclusividade pela Burburinho News na transmissão de ontem é que o povo de bem foi para a rua, deu um recado e não vai mais tolerar ser manipulado por quem quer que seja. Para entrar na história, aí são as imagens feitas aqui pela Burburinho, você não vai ver em lugar nenhum, só aqui, ó. Agora os veículos que quiserem, pode pedir que a gente coloca, olha aí, ó. São imagens do Farol da Barra ontem, uma panorâmica, não só no Farol da Barra, mas o Nordeste também se manifestou em Recife. As imagens que vieram de Recife manipuladas. Eu queria até pedir para os amigos de Recife, de Fortaleza, enviar aqui para o nosso WhatsApp as imagens para a gente colocar aqui no nosso portal de notícias. Olha isso, gente. Imagens da Barra em Salvador. Isso já no final, já era quase meio-dia. Não deu para filmar mais cedo, porque a nossa equipe estava em cima do trio elétrico, o Carlos Sobrinho fazendo a matéria. Olha aí, olha isso. Farol da Barra, Salvador. A Bahia verde e amarelo, de fato, já deu a resposta para o governador do estado, para o PP, para o PSD, Otto Alencar, João Leão, na realidade é a turma que manipula todo o processo eleitoral na Bahia. Mas, Carlos, um assunto também importante que a gente viu, eu vi em várias faixas ali, inclusive ontem na sua transmissão, olha que coisa linda, viu essa imagem? Olha aí, eu vejo vários cartazes ali embaixo, pessoal se manifestando contra o STF, em especial a liberdade de expressão. Por exemplo, você, corremos o risco de ser presos a qualquer momento, você sabe disso, né? Sei disso. Não num lugar normal, né? Num país sério que respeita as suas leis, a gente não correria esse risco. Mas na Alexandria a gente corre esse risco, sim. Por que eu estou falando isso? Porque foram poucos os sites ou os veículos da Bahia que tiveram coragem de enviar essas imagens ao vivo. Fizemos uma ampla cobertura. Não só a gente, tiveram outros sites também que merecem o nosso respeito, mas a grande maioria ficaram com medo. Há uma escalada de perseguição a presos políticos no Brasil, sim. E ontem, na declaração do presidente da República, ele deixou isso muito bem claro que há isso. E, inclusive, temos políticos que vai de encontro, faz o contraponto ao sistema, jornalistas presos. Enfim, é um momento de reflexão também para a gente que coloca a cara na tela e a qualquer momento pode ser preso aí, em especial para Alexandre de Moraes. Mas ontem ficou claro o recado dado para ele e para o STF? Ficou, Paulo. Inclusive, até ressaltar que a gente não via na rua o povo pedindo o fim do STF. Isso é uma outra falácia. Divide imagem com o Carlos, aí o povo na rua é importante. Essa é uma outra falácia da esquerda para tensionar e para gerar um clima de tentar fazer parecer que a coisa é antidemocrática. O que o povo pediu na rua foi o que muitos chamaram de sanitização do STF. O que o pessoal pediu era que os abusos cometidos especificamente pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo ministro Barroso, em destaque o ministro Alexandre de Moraes, eles se encerrassem. O que o povo pediu é que fosse cumprido à risca a letra da Constituição, que os direitos de liberdade fossem garantidos, que não houvesse censura prévia. Eu vou te dar um exemplo. Ontem o ministro determinou
que fosse retirada a monetização de canais bolsonaristas ou de direita da Parler, da plataforma criada pelo Trump. E o detalhe interessante, Paulo, é que essa plataforma ela não monetiza. Então, o que o Alexandre de Moraes fez foi determinar previamente, para o caso de um dia, essa plataforma resolver remunerar, os canais de direita não serem remunerados. Então, é uma censura prévia, sem limites. Eles nem checaram que essa plataforma não monetiza. Então, está escancarado, está na cara de todo mundo. E que o povo foi para a rua ontem foi para dizer isso. Não ao fim da instituição STF, mas pela moralização da instituição, para que os seus membros respeitem a Constituição, respeitem as leis e deixou um recado claro, inclusive para a Câmara e para o Senado, que se eles não se enquadrarem no que diz a lei, que é dever do Senado e da Câmara fazerem com que os pedidos de impeachment desses ministros avancem. Se eles terão coragem, eu não sei, mas o recado foi claro. E detalhe importante, Paulo, muito importante, todos os ministros do STF, eles não têm hierarquia entre eles, né? Não há hierarquia. Portanto, todo e qualquer ministro do STF pode tomar a iniciativa de promover um diálogo no sentido de arrumar a casa e parar de tensionar. A gente não pode só cobrar do Alexandre de Moraes e do Barroso. Qualquer ministro do STF pode tomar essa iniciativa. Se eles não tomarem, será de responsabilidade deles, de todos os ministros, a atenção gerada no país. Olha essa imagem lá da Avenida Paulista, né? Um novo STF com juízes concursados, indicados por um colegiado de magistrados. Eu queria também aqui agradecer muito ao seu xará Carlos Silvio, ele estava na Avenida Paulista ontem. Paiaiá, um abraço, muito obrigado, um grande parceiro, trouxe informações lá de São Paulo, da capital paulista, ele me enviou imagens, inclusive ele entrevistou o Luciano Hang, é isso? Tem a imagem aí, produção? Da entrevista que ele faz com o Luciano? Tem como colocar no ar aí? Coloca no ar aí. Pro povão, ele é o velho da van. É o velho da van. E ele é um cara daquele milionário, né? Poderia estar em casa assistindo televisão. Não, foi pra rua. Foi pra rua. Coloca no ar aí. Na hora que o nosso Carlos Silvio entrevistou ele em plena Avenida Paulista, lá no olho do furacão, né, no epicentro lá das manifestações do país. Paulo Silva, estamos ao vivo aqui, direto da Avenida Paulista, com um símbolo do patriotismo brasileiro, Luciano Hang, o velhinho da Avon, quem não conhece. Luciano, qual é a importância desse 7 de setembro e o que significará essa mudança, essa manifestação a partir de hoje? Olha, eu tenho a certeza que será a maior manifestação da história do Brasil. A primeira era o impeachment da Dilma, né? Agora a gente fez melhor do que o impeachment da Dilma. Isso significa hoje democracia, liberdade, legalidade. O brasileiro quer paz, harmonia, quer ver um país cada vez mais próspero, quer ver um país de emprego, de saúde, de segurança. E, lamentavelmente, ganhamos as últimas eleições, mas o presidente não consegue administrar. Todo dia tem algo novo para que ele não possa fazer o trabalho que ele tanto precisa. Os brasileiros estão nas ruas pedindo tudo isso e nós vamos conseguir. O povo é supremo, o povo é a maioria esmagadora desse país que quer um país cada vez melhor para si, para sua família e para as próximas gerações. Estou aqui na Paulista hoje como mais um brasileiro defendendo essas pautas. Quero ver um país de emprego, de saúde, de segurança. E, lamentavelmente, ganhamos as últimas eleições, mas o presidente não consegue administrar. Todo dia tem algo novo para que ele não possa fazer o trabalho que ele tanto precisa. Os brasileiros estão nas ruas pedindo tudo isso e nós vamos conseguir. O povo é supremo, o povo é a maioria esmagadora desse país que quer um país cada vez melhor para si, para sua família e para as próximas gerações. Estou aqui na Paulista hoje como mais um brasileiro defendendo essas pautas. É isso que eu ia te perguntar, você como um grande empresário, mas acima de tudo um grande cidadão, como é que você se sente
estando no meio do povo aqui, o povo te abraçando, o povo te acolhendo. Qual a sensação pessoal? Eu acho que é isso que as pessoas lá de Brasília deviam fazer. Um governador, um prefeito, um deputado, um presidente, seja qual for o lugar que ele trabalha na esfera federal, municipal, estadual, precisa andar nas ruas e escutar o povo. Sem isso não consegue administrar. Eu vejo isso na minha própria empresa, né? Eu não consigo tocar uma empresa no escritório, tem que tocar uma empresa visitando lojas. Então, quem trabalha em Brasília precisa escutar as ruas. E as ruas pedem liberdade. Só isso. A voz do povo é a voz de Deus? Com certeza. A voz do povo é a voz de Deus. Paulo Silva, esse foi Luciano Hang para Burburinho News em Salvador. Um abraço. Tá aí, viu? Belíssimo trabalho lá do Carlos, né? Que coisa boa, viu? Carlos Sobrinho, você vê, né? Ele foi pra rua e deu o recado e disse o seguinte: uma coisa ele falou certa, o presidente foi eleito, mas travaram as pernas, né? Ele não administra o país. As manchetes de hoje vão ser de que o Luciano Hang defendeu mais emprego, mais desenvolvimento, mais tudo de um jeito antidemocrático. É impressionante, Paulo, assim, o discurso nas ruas ontem, nós ouvimos as pessoas, era isso aí, é o povo querendo que o presidente governe, que o STF não atrapalhe, que cumpra e faça cumprir as leis, que haja o sentimento de defesa do país, porque a imprensa tradicional, ela abriu mão de vez de defender o país para defender os seus interesses pessoais. Importa mais a API do que o Brasil. E isso está muito claro. A gente acessa os sites e as TVs. Há mais de 5 anos eu não assisto mais TV aberta, mas ontem recebi nos grupos de WhatsApp a abertura do Jornal Nacional e fiquei extremamente indignado. Quando você vai ver os outros jornais aí, mostrando os atos violentos da esquerda como democráticos e os atos democráticos, pacíficos, patrióticos da direita e do povo de bem como violentos. E esse é o método. Cabe a nós permanecer firmes, não desistir. É um movimento que começou hoje, não terminou ontem, começou ontem, e o povo brasileiro precisa estar pronto e preparado. Há um ditado que diz que vence a guerra quem luta mais 5 minutos. E é preciso que o povo brasileiro não pare, não desista, não desmobilize, até que o resultado, que a pauta proposta seja alcançado. Há muito o que fazer. Eu não me espantarei se hoje ainda ou amanhã o STF continuar fazendo coisas em desrespeito à Constituição. Não vai me causar nenhum espanto, porque, como eu lhe disse, o método expõe quem é refém dele ao ridículo. E não há limites. Essa bolha, esse mundo paralelo que a esquerda defende e vive como se fosse real, ele só é parte da estratégia para que se tome o poder. A gente viu isso acontecer em Cuba, na Venezuela, e a Argentina que está aí cai, mas não cai. Já há um êxodo, né, de profissionais da Argentina. O poder do método aplicado pela esquerda. Eles foram chegando devagarzinho, foram conquistando, foram dizendo que tinha interesse em defender o povo, em defender o país, e quando tomaram o poder, aconteceu o que aconteceu. Nós só temos um caminho, Paulo, não há uma alternativa. Nós não temos 2 ou 3 caminhos para escolher, nós só temos um, é o de defender a liberdade. E nesse momento, goste ou não goste do presidente, ele é a última barreira para que o projeto da esquerda não possa tomar conta do país. Quem não apoiá-lo estará indiretamente apoiando o projeto de poder da esquerda. Você pode até não gostar dos métodos do presidente, mas ele é o representante legítimo do povo de bem desse país. Para não dizer que a gente não falou das flores, coloca aí as imagens da manifestação lá da esquerda em São Paulo. Coloca a imagem. O movimento do PT tá osso na Agabaú, hein? Que não tinha, a gente não coloca aqui, estamos colocando. E não tem uma bandeira do Brasil, né, Paulo? Não. Agora coloca a manchete que saiu, a ação democrática que o G1 colocou, aliás, a Globo News colocou. Coloca aí a imagem, a foto, porque o ato democrático, os atos democráticos, vamos lá, da esquerda brasileira. Vamos ver, esse aí é o ato democrático, tá vendo? Aí, ó, pedindo que uma ditadura proletárias. E esse é o protesto em defesa da democracia. Agora coloca o protesto antidemocrático. Coloca as imagens do protesto antidemocrático. Esse é o antidemocrático.
Carlos, a gente já chegou no final do programa, né? Mais uma vez agradecendo você. Eu que agradeço. Eu, mais uma vez, a sua participação. Divide de tela aqui, eu, Carlos e esse povão aí no Farol da Barra, em Salvador. E isso é importante. Você que esteve por lá, viu e na transmissão dava para ver sua emoção. Foi de arrepiar, né? Ver esse tapete verde e amarelo na Bahia, que é tão aparelhada, em especial por esse desgoverno aí do PT. Foi de verdade emocionante, Paulo. Eu quero agradecer a Burburinho pela parceria, pelo convite. Nós estamos engrossando as fileiras para qualificar essa mídia, para trazer informação qualificada para as pessoas de verdade, para mostrar como tem que ser, respeitando os critérios do bom jornalismo, ouvindo as partes, mas sobretudo mostrando a verdade. Não haverá nada que nos faça recuar no propósito de defender o nosso país, de trazer a informação verdadeira para as pessoas e de fazer o que precisa ser feito. Nós não vamos fazer o que dá para fazer, nós vamos fazer o que precisa ser feito. E nessa caminhada, apesar de dura, nós estamos firmes no propósito de trazer a informação qualificada. Eu parabenizo mais uma vez a Burburinho, com imagens exclusivas aí de drone de lá, parabenizar também o Joab, que esteve conosco lá, sem ele também não seria possível realizar isso aí, e dizer que é só o começo. Nós vamos estar ainda trazendo as informações no dia a dia. Eu espero você hoje às 8h30 na análise que nós vamos fazer do 7 de setembro lá no DNA de Notícias. Obrigado, Paulo. Tá bom. Valeu. Carlos Sobrinho, um abraço, meu amigo, viu? Deus te abençoe, você e sua família. E a gente vai ficando por aqui agradecendo sempre os nossos correspondentes. A gente não conseguiu falar com Brasília, com o Clarivaldo Pessoa, mas ele